Olá, Paulo Raoni quem fala, e esse é mais um vídeo da série JavaScript básico aqui do canal Brazilian Dev. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, ative o sininho para você receber os próximos vídeos que eu for lançar, tanto nessa série como nas próximas séries que eu for lançar no canal. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre escopos em JavaScript. Existem dois tipos de escopo em JavaScript, o local e o global. O escopo é a forma como você vai observar o seu código, em qual contexto ele está executando. Então, dependendo do contexto, ele vai poder ser ou local ou global. Ele também diz sobre como as suas variáveis elas estão sendo visualizadas dentro do contexto do código. Existe também o conceito de escopo de função, tá? Que está muito atrelado à palavrinha-chave var. E existe o escopo de bloco, que é recente agora, da nova especificação, ES6, que existem essas duas palavras reservadas aqui, let e const. Agora a gente vai ver um exemplo de escopo local. Aqui eu tenho uma função chamada carros. Dentro dela eu tenho a criação dessa variável nome carro. Repare que eu estou utilizando a palavra-chave var para criar a variável e eu estou atribuindo o valor Ferrari para ela, a string Ferrari para ela. E aqui embaixo eu faço um log dela, né, dessa variável, para a gente ver o valor dela na tela. Repare também que eu estou chamando a mesma variável que eu criei dentro dessa função aqui em cima. Tá? O que vai acontecer? Vai dar um erro, por quê? Porque ela não vai conseguir, né, esse log aqui não vai conseguir fazer referência a essa variável que foi criada dentro desse contexto aqui. Então essa função ela vai gerar um contexto de execução e só poderá ser utilizado, as variáveis dentro dessa função só poderão ser utilizadas dentro dela, ou dentro de outras funções que eu criar. Se eu quiser criar uma outra função aqui, function carros 2, eu vou conseguir referenciar dentro dela, dessa função aqui, mas não fora dessa outra função onde tem essas variáveis aqui. Então, o contexto local ele só pode ser visível ou na própria função, onde foi criada, no contexto da função que eu criei, ou dentro de outras funções dentro dessa mesma função. Se eu criar outras funções aqui dentro, né, no JavaScript a gente pode criar funções dentro de funções, e dentro das outras funções que eu criar dentro dela, eu vou conseguir também fazer referência a essa variável. Vou executar para a gente ver. Aqui eu tenho a chamada da minha função carros, né? E repare que ele vai dar um erro, porque ele não vai conseguir fazer referência a esse valor aqui, e ele vai reclamar para a gente aqui que não está definido. Ó, nome carro não está definido. Está dizendo que não está definido, né? Aqui ele diz que o erro está na linha 51. É exatamente essa linha aqui. Então eu vou comentar ali a linha, né? Vou salvar e vou executar novamente. Repare que o nome Ferrari vai ser logado na tela normalmente. Então, esse é o contexto local que é criado pela função. Agora a gente vai ver um exemplo de escopo global. Bom, eu tenho o mesmo código anterior aqui, só que eu fiz duas alterações. Uma delas é, eu tirei a variável que estava dentro dessa função e coloquei do lado de fora. E eu fiz uma alteração aqui só para a gente fazer uma diferenciação do outro exemplo. Coloquei aqui o nome da nossa string aqui, eu coloquei Mustang, né? O nome do nosso carro. E aqui o que acontece? Eu estou tentando fazer a referência, de novo, à variável do lado de fora da função. E dentro da função eu faço a referência também a essa variável que está do lado de fora também. Aqui eu faço a chamada, a gente vai executar. E agora você vai ver que, em ambos os casos, ele vai conseguir fazer referência à variável. Então as duas consoles.log funcionaram direitinho e a gente consegue ver o resultado aqui. É importante a gente entender que dentro dos interpretadores de JavaScript nós temos os objetos globais. Aqui dentro do Node a gente tem o global, né? O objeto global mesmo. Vou abrir aqui um terminal do Node e vou colocar aqui global e a gente vai ver que existe esse objeto gigante aqui, tá? Que tem várias propriedades, né, dentro dele. E lá no nosso DevTools, vou pegar aqui um DevTools, né, do Chrome. Se eu digitar aqui o window, vai aparecer também um objeto gigante, que é o objeto global do interpretador aqui do DevTools. E aqui também tem várias propriedades, né, dentro desse objeto gigante, tá? E a gente pode acessar elas. Bom, agora veja uma coisa interessante. Se eu tentar criar uma variável aqui, qualquer, vou colocar aqui uma variável z, vamos colocar começando com a, né? Vou colocar uma variável aqui bem louca aqui, e aí vou colocar aqui um número qualquer. E agora eu vou acessar o window de novo, né? Como eu comecei com A e as propriedades do window elas começam na ordem alfabética, vai ficar mais fácil para a gente achar essa variável maluca que a gente criou.
Vou apertar aqui o Window e agora a gente vai ver o objeto, tentar achar a variável que a gente criou. Aqui já tem uma variável que eu tinha criado antes e aqui tem essa outra bem maluca que a gente criou, tá? E ela está totalmente acessível aqui dentro do objeto Window. Então ele pendura, a variável que a gente cria com a palavra-chave var, ela se pendura no objeto Window e fica acessível em toda a aplicação, em toda a nossa página. Então assim, é um problema de segurança seríssimo utilizar, né, variáveis globais, tá? Inclusive você pode até alterar, né, esses valores globais aqui e pode causar um grande crash aí no sistema. Então é altamente recomendável que não se utilize a palavra-chave var para trabalhar com variáveis e também não utilize globais, tá? E mesma coisa acontece se eu criar também, por exemplo, uma variável desse jeito aqui, ó, tá? Se eu criar uma variável, colocar aqui agora z, né, que vai lá para o final. Eu estou criando uma variável também sem utilizar a palavra-chave var e ele vai criar essa variável para mim, tá? Se eu colocar o window de novo aqui, ele vai me trazer uma variável novamente pendurada no window, tá? Só que lá embaixo, né? No final aqui, ó. E aqui, ó, a gente vê, ó, a variável que eu criei, tá? Sem a palavra-chave var, ela se pendurou, tá? Lá no window, isso aqui é pior ainda, tá? Se criar sem... Porque quando você cria assim, sem a palavra-chave var, mesmo que você crie dentro de uma função, né? Vou criar uma função aqui qualquer, sei lá, cria variável. Cria variável e aí dentro dessa função aqui, eu vou colocar aqui um zz igual a sou um perigo, né? E aí eu vou executar essa função aqui embaixo, tá? Cria variável, vou executar ela, né? Quando eu executar agora eu vou chamar o window, vamos ver aqui o que vai acontecer, tá? Vou lá no Z, né? E aqui, ó, o que aconteceu? Ó, criei a variável dentro daquela função, ela escapuliu e foi lá, ó, pendurou dentro do objeto. Isso aqui é um perigo. Nunca façam isso, nunca trabalhem com variável dessa forma. Utilizem as palavrinhas-chave let e const, que a gente vai ver agora, tá? Vou fazer esse mesmo exemplo aqui dentro do Node para a gente ver que é um perigo tanto aqui, tanto lá como aqui também no Node. Vou colocar aqui também global, né? A gente vê ali. Agora eu vou criar aqui uma variável qualquer, zz, sei lá. E aí vou colocar aqui um valor qualquer também. E agora eu vou colocar global de novo. Vamos ver. Olha lá, ó. Novamente aqui ao nosso global. E também está acessível para qualquer pessoa que quiser pegar e fazer algum código malicioso. Então não é recomendado trabalhar dessa forma, ok? Agora a gente vai ver aqui a diferença de escopo de bloco para escopo de função. O que a gente tem aqui? A gente tem dois loops aqui, for. Tá? Esse primeiro aqui eu estou utilizando a palavra-chave let e o segundo estou usando a palavra-chave var. Os dois eu estou fazendo a mesma coisa, tá? Estou rodando aqui, enquanto for menor do que 10, né? Incremente e coloque na tela lá para a gente ver o resultado. O que vai acontecer? No final, eu vou tentar referenciar as duas variáveis. Vamos ver o que vai acontecer. Dessa vez eu vou executar no DevTools, para a gente não ficar viciado, né? E ficar executando só no Node. Eu vou colocar as duas variáveis aqui, tá? I e J. Bom, eu vou tentar achar a variável I. Vamos ver se ela existe. Ó, a variável I foi criada com a palavra-chave let. Vamos tentar referenciar ela. E, olha só, ele não conseguiu, não está definido. Vamos tentar agora fazer uma referência a essa variável J aqui. Olha, já mostrou para mim que tem lá o valor 10. E qual foi o último valor da variável J? Quando ele saiu, ele era o valor 10. Ele não imprimiu o valor 10, certo? Então, se eu colocar aqui Enter, vai aparecer que a variável J está acessível fora desse for loop. Então, é basicamente isso. Esse for loop, ele é um escopo de bloco. Porque, apesar de a gente não estar utilizando aqui as chaves, tá? O for, né, ele tem aquela chavezinha que separa ele. E ele cria um bloco. Então, dentro do bloco, o let ele vai ficar visível só naquele bloco. Ele não vai ser visível fora dele. Outra coisa importante também que a gente tem que ver do let, tá? Deixa eu limpar aqui o console, é que ele não se pendura, como é o caso do var ou quando você cria sem nenhuma palavra-chave. Se eu colocar aqui um let n e eu colocar um valor aqui, sei lá, qualquer valor, vou botar uma string qualquer aqui e vou tentar acessar ele, né, dentro do nosso window, window.n. Vamos ver se ele existe, n.
não existe, eu não consegui acessar, né? Se realmente fosse uma propriedade, a gente conseguiria acessar. Por exemplo, se eu criar uma var olá, e colocar aqui, sei lá, olá. E se eu quiser acessar, window.olá. E eu vou conseguir acessar ela. Então quer dizer que quando eu crio com let, ele não fica pendurado no window. Então é muito mais seguro trabalhar com let. Ainda que você esteja fazendo uma variável global, que também não é aconselhável, é bom você trabalhar sempre com o mínimo possível de globais, mas ela tem essa segurança a mais aí de não se pendurar no objeto window, assim como const também. Vou colocar const c aqui, por exemplo, colocar também um monte de coisa aqui, tentar acessar window.c, vai ver que não vai conseguir acessar, tá undefined, porque não existe, né? Essa const aqui ela só existe quando ela é criada, ela não se pendura ao objeto window. Então aí uma outra coisa boa de trabalhar com let e const. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas no próximo eu vou continuar com um exemplo prático, esse exemplo aqui, e vou mostrar de uma forma prática o uso de escopos em JavaScript. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. É muito importante também que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu for lançar no canal.